Olá pessoal, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Alex, estou aqui mais uma vez com vocês e agora um novo trimestre e uma nova lição. Essa nova lição vamos falar aqui sobre fundamentos, tá? Fundamentos da liderança cristã. Fundamentos da liderança cristã. E esse tema nós vamos trabalhar dentro de todo esse trimestre. E eu já quero aqui dar um spoiler para você sobre algumas coisas que nós vamos falar aqui, ou alguns temas, ou os temas que nós vamos falar. Hoje nós vamos falar sobre José, um líder proativo, mas vamos falar também sobre Moisés, um líder fiel à sua casa, na lição 2. A lição 3 nós iremos falar sobre Bezalel, um líder artístico. A lição 4 nós iremos falar sobre Josué, um líder para as novas gerações. Lição 5, Débora, uma líder estrategista. Lição 6, Gideão, um líder com potencial escondido. Lição 7, Davi, um líder guerreiro. Lição 8, Neemias, um líder versátil. E lição 9, Esther, uma líder perspicaz. Lição 10, Pedro, um líder atípico. Lição 11, Barnabé, um líder desprendido e solidário. Lição 12, Paulo, um líder eficaz. E lição 13, Jesus, o líder dos líderes. Aleluia! Então essas lições que nós estaremos trabalhando nesse trimestre. E hoje a lição de número 1, vamos falar sobre José, um líder proativo. Amém? Mas antes de mais nada, eu quero agradecer a você que tem acompanhado este canal, tem acompanhado as aulas deste canal, o canal este Bíblia para o Cotidiano, que pertence ao nosso amigo Tony, presbítero Tony, que tem cedido esse espaço para que eu possa estar aqui também falando um pouco da palavra de Deus, trabalhando em cima desta lição da editora Central Gospel. Amém? Mas antes de mais nada eu quero orar com vocês e por vocês. Amém? Querido Deus e eterno Pai, no nome santo e poderoso do Teu Filho Jesus, eu quero Te louvar e Te agradecer por este momento que estou aqui, Senhor, para falar a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui, Senhor, junto com meus irmãos e irmãs, para aprendermos juntos a Tua palavra. Que o Senhor usa a minha vida para falar com o Teu povo. E aqueles que não conhecem a Ti, que possam ser tocados e possam ser transformados também pelo poder que há na Tua palavra. É no nome santo do Teu Filho Jesus que eu Te peço e Te agradeço, Senhor. Amém? Vamos para a nossa leitura. O nosso texto bíblico básico hoje é em Gênesis capítulo 41, os versículos 38 a 44, que diz assim: E disse Faraó a seus servos: Acharemos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto? Ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino. E pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Amém? O nosso texto áureo, ele se encontra em Gênesis 45, o versículo de número 5, que diz assim: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendidos para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face.
Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Aleluia! Nesta lição, melhor dizendo, nós iremos falar um pouco sobre José e sobre a sua liderança. Sobre como ele foi um dos grandes exemplos de liderança do Antigo Testamento ou do Velho Testamento, e mostrando aí que ele veio de uma família, né, de Jacó, veio de seu pai Jacó, e ele era de uma descendência aí, ou de uma linhagem aí de 12 filhos, tinha 12 filhos na casa de Jacó ali, e ele foi ali um desses filhos, e aí um dos últimos a nascer, o 11º filho a nascer, tá? E José, sem dúvida, é um dos maiores exemplos de liderança da nossa Bíblia Sagrada, das nossas Escrituras. A história de José, ela é marcada por ciúmes, por inveja. Os seus próprios irmãos tiveram inveja deles, tiveram ciúme dele, tá? E isso torna ainda mais expressivo e notório a liderança que José exerceu naquela época. José, ele não foi um líder preparado em casa, um líder político preparado em casa. Ele não saiu para estudar nas melhores escolas, não foi aprender outras línguas. Contudo, José, ele demonstrou uma grande habilidade para ser líder na sua época e no meio que ele se encontrava, tá? O nosso primeiro ponto, ele diz que José era filho de Jacó. Tá? O nome José, ele significa que Deus acrescente. E essa história de José em Gênesis, ela cobre uma grande parte do livro de Gênesis. Desde o capítulo 37 até o final de Gênesis, o capítulo 50, é praticamente falando sobre José, sobre a sua trajetória, desde da época que ele sai para ver o seu nascimento, ver os seus irmãos, acompanhar os seus irmãos, até o momento em que ele se torna o governador ou líder, né, na verdade, porque a Bíblia não diz que ele era um governador, mas que ele era um líder, que ele governava ali, e sobre todo o Egito. E até o final, quando ele veio a falecer, tá? Então, e o seu nascimento já é um milagre. O seu nascimento já é devido a um milagre que acontece. Por quê? Porque a sua mãe era estéril. Raquel, a sua mãe, era estéril, não podia ter filhos. E mesmo assim, depois dela lutar em oração, de estar buscando a Deus em oração, de estar falando com Deus, pedindo um filho para Deus, e de estar ali, vamos dizer assim, com a sua irmã, vendo a sua irmã ter filhos, Lia, e ela não tendo filhos, e ela se sente amargurada por causa disso, mas Deus ouve a oração dela, e ela tem esse filho que dá o nome de José, e coloca o nome José e diz que Deus acrescente, né? E José, ele era alguém que tinha, diante do seu pai, um amor diferenciado. O seu pai tinha um amor diferenciado para com ele. José, a Bíblia diz que José Jacó amava mais José do que os outros. José, ele era mais amado pelo seu pai do que os seus irmãos eram pelo seu pai. Tá? E ele contava as coisas que os irmãos faziam de errado, né? Além dele ter essa questão de ser mais amado pelo pai, o pai amá-lo mais do que amava os irmãos, ele ainda tinha essa questão de sair com os irmãos, porque a Bíblia diz que com 17 anos ele estava arrebanhando ou apacentando o rebanho junto com os irmãos. E a Bíblia diz que ele trazia as más notícias dos seus irmãos para o seu pai. Então, se não bastasse ainda
ter o amor do seu pai, o que causou inveja aos seus irmãos, porque a Bíblia diz que isso causou inveja, os seus irmãos vê-lo ser mais amado pelo pai do que eles eram, e isso causou inveja aos irmãos. E se não bastasse isso, ele ainda trazia aquilo que os irmãos faziam de errado, ele ia contar ao seu pai. Tá? Então os irmãos tinham, e a Bíblia diz que os irmãos já não conseguiam conversar com ele amigavelmente. Já não conseguia ter essa amizade, não conseguia ter um bom relacionamento com José, porque o odiava. Porque tinha ódio em relação a José. Só que José, na sua inocência ou na sua ingenuidade, na sua pouca idade, a Bíblia relata que ele teve sonhos. E a Bíblia relata que ele teve 2 sonhos. E o primeiro desses sonhos, ele fala que estava atando os seus molhos na sua colheita, ele amarra os seus molhos, tá? E a Bíblia diz que o molho, ele contando, né, o sonho dele aos irmãos, ali ao pai, diz que os seus molhos, ou o seu molho que ele tinha amarrado, ficava de pé. Tá? E o dos seus irmãos se dobravam diante do seu molho. Aí os irmãos falam assim: você por acaso está querendo dizer que a gente vai servir a você? Quer ver? Vamos lá em Gênesis 37. Ó, Gênesis 37. Ó, sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. E disse: peço que este sonho que tenha sonhado. E eis que estávamos atando os molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu. Aí olha o que os irmãos dizem, o que eu falei. Tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Aí o versículo 8 termina assim: por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Só que não acabou por aí. José teve outro sonho ainda. E a Bíblia diz que e ele teve ainda outro sonho. E ele diz: e eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos inclinar-te perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Olha que interessante, José, na sua ingenuidade, recebeu os sonhos de Deus, ou Deus deu a ele sonhos, e ele, na ingenuidade, conta aos seus irmãos, só que os seus irmãos já o odiavam. E ao ouvir o sonho, fala assim: não, você está achando que a gente vai se inclinar para você? Você está achando que a gente vai se dobrar diante de você, que você vai dominar sobre a gente? Não. E eles invejavam a José por causa disso. Deixa eu contar algo aqui, deixa eu parar um pouco aqui. A gente precisa muitas vezes conter o nosso entusiasmo daquilo que Deus tem falado conosco, daquilo que Deus tem falado ao nosso respeito. Muitas vezes os nossos planos, ou os planos que Deus tem pra gente, a gente fica tão empolgado que quer sair contando para todo mundo, mas cuidado, não saia contando para todos, não saia contando para todo mundo. Tome cuidado para quem você vai contar aquilo que Deus tem falado a você, ao seu respeito. Temos que tomar cuidado. Nem todo mundo que está ao nosso lado, que está ao nosso redor, que sorri com a gente, quer o nosso bem. Cuidado com quem nós
compartilhamos os nossos segredos, aquilo que Deus tem para nossas vidas. Perceba que José, ele é alvo da inveja. E a inveja acaba gerando nos irmãos a conspiração contra a vida de José. A Bíblia diz que os seus irmãos saíram para trabalhar, para apacentar o rebanho. E Jacó, preocupado com seus irmãos, envia José para saber como é que estavam os seus irmãos. Para saber como que andavam os seus irmãos. Para saber como que estava a situação dos seus irmãos. E a Bíblia diz que José sai, só que a distância era grande. Eles moravam em Hebrom, eles estavam em Hebrom, né, no sul do país, e ele vai até Siquém, que estava em Samaria, no meio do país. Então era uma distância muito grande. Então José, ele começa a andar por aquelas terras atrás dos seus irmãos, meio que sem saber aonde estavam os seus irmãos, sem encontrar os seus irmãos, até que pergunta a alguém, encontra pessoas que pergunta se eles tinham visto os seus irmãos, os seus 11 irmãos, ou os seus 10, né, irmãos, na verdade. E eles, aquelas pessoas que passavam por ali, falam assim, não, eles foram até Dotã. E José foi até lá e encontrou realmente os seus irmãos. Só que, quando ele estava indo, os seus irmãos o avistaram. Os seus irmãos viram José chegando e de longe, quando viram, falaram assim, lá vem aquele sonhador. Lá vem aquele sonhador. E conspiraram contra a vida de José. Conspiraram contra José. José só não foi morto porque o irmão mais velho, Rúben, o protegeu. Quer ver? Versículo... E ele saiu a procurar, tal. E quando o Rúben viu assim, falou o seguinte, ainda no capítulo 37. Eles viram e falaram assim, lá vem um sonhador. Vamos matá-lo, vamos lançá-lo em uma dessas covas. E vamos dizer que uma besta fera comeu e veremos o que será dos seus sonhos. O Rúben, ao ouvir isso, falou assim, não vamos lhe tirar a vida. Não vamos derramar o seu sangue. Vamos lançá-lo numa cova que está no deserto e não lanceis a mão sobre ele. Tá? Então Rúben livra, porque a ideia dos irmãos era matá-lo realmente. E Rúben, que era o irmão mais velho, o primogênito, que o primogênito tinha essa obrigação de cuidar dos mais novos, falou assim, não vamos matá-lo. Vamos jogar numa cisterna, e essa cisterna estava sem água, esse poço estava sem água. Eles jogam José lá e vão comer. E a Bíblia diz que Rúben, ele não diz para onde Rúben foi. Contudo, dá a entender que Rúben não estava ali com eles. Rúben o protege de matá-lo, de os irmãos matar José. E os irmãos de José se assentam e vão comer enquanto o irmão está lá na cisterna, jogado. Olha o que a inveja causou. Olha o que a inveja fez. A inveja fez com que os seus irmãos tentassem matá-lo. Por isso que a inveja é um pecado. Por isso que a inveja é grave. Temos que tomar cuidado para não ficar querendo ser igual ao outro ou desejar por inveja ter o que o outro tem. Tá? Porque a inveja causa muitas coisas ruins. Cuidado! A inveja cegou os irmãos de José, de tal modo que queriam matá-lo. Mas jogaram na cisterna sem água e foram comer como se nada tivesse acontecido. E a Bíblia diz que Rúben volta, o irmão que tinha protegido de fazer com que os irmãos o matassem. E quando ele volta, ele encontra a cisterna. Quando ele volta,
O José, lançaram, vou ler de novo o texto. Aconteceu que José e seus irmãos tiraram José e a sua túnica de várias cores que traziam, e tomaram e lançaram na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Ok? Aí, conforme Rúben não estava, como eu tinha falado, eles tiram José ali, ou veem uma caravana de ismaelitas passando ali, e eles pegam e vendem José como escravo para esses ismaelitas. Isso, ideia de Judá. Judá tem essa ideia. Vamos pegá-lo e vendê-lo a essa caravana de ismaelitas que está passando. E quando Rúben volta, aqui versículo 29. Tornando, pois, Rúben a cova, eis que José não estava na cova. E Rúben então rasga suas vestes em sinal de humilhação. E aí a ideia deles é: vamos então pegar a túnica que a gente tirou, a túnica que o nosso pai fez para José, vamos sujá-la de sangue de algum animal e vamos levar ao nosso pai e dizer que José foi comido por algum animal. E essa é a ideia dele. Essa é a ideia deles. E isso eles fazem. Tá? José é vendido para os ismaelitas. E esses ismaelitas revendem José para Potifar, que era chefe do exército do Egito. Tá? Então, José ele vai agora morar no Egito. Não é José do Egito, é José que está no Egito, é José no Egito. Tá? Só que tem um porém. Olha que interessante, tem um porém em tudo isso. Gênesis 39, o versículo 2 diz o seguinte, E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. E o Senhor estava com José. O Senhor estava com José, e ele foi próspero. Ele foi homem próspero, porque o Senhor estava com ele. Tentaram matá-lo, não conseguiram. Jogaram numa cisterna, venderam aos ismaelitas. Os ismaelitas o venderam a Potifar. José foi morar no Egito como escravo. Contudo, lá como escravo, a Bíblia diz que o Senhor era com ele e ele foi varão próspero, foi homem próspero. Sabe o que isso quer dizer? Olha o que diz o Salmo 37. Vamos lá para o Salmo 37? Salmo de número 37. Calma aí. Verso de número 23. Salmo 37, verso 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Aleluia! Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Glória a Deus. O José era jovem, mas era um jovem de caráter. Era um jovem que temia ao Senhor, um jovem que honrou a linhagem do seu pai Jacó, que linhou a sua linhagem do seu avô Isaque, do seu bisavô Abraão. José, na casa de Potifar, mesmo na casa de Potifar, sendo escravo de Potifar, a Bíblia diz que ele gozava da confiança de Potifar. Quer ver? Vamos continuar lendo aqui. Gênesis 39. 3 ao 5. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele,
e com tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça aos seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e o entregou na sua mão tudo o que tinha. Olha que interessante. Tudo o que José fazia, Deus fazia com que isso prosperasse, porque Deus era com ele. E Potifar, ao ver que Deus era com ele e que tudo que ele fazia prosperava, toma conta da minha casa, rapaz. Toma conta das minhas coisas. Tudo está em tuas mãos. Só que tem um porém em tudo isso. A Bíblia diz que José era um homem de boa aparência, um jovem de boa aparência. No versículo 6, ele diz assim, a parte final lá do versículo 6, e José era formoso de aparência e formoso à vista. E isso chamou a atenção de quem? Da mulher de Potifar. A mulher de Potifar. Olha o que o texto diz. E aconteceu, versículo 7, Gênesis 39. E aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor sabe que do que há na casa comigo, entregou tudo na minha mão. Tudo que ele tem entregou na minha mão. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanho mal e pecaria contra o meu Deus? Olha que interessante. José estava, a Bíblia diz que dia após dia, ela ia falando com José. Versículo 10, que eu não li, mas aqui, ó. E aconteceu que, falando ela, cada dia a José, ele não lhe dava ouvido para deitar-se com ela. Várias vezes ela tentou, várias vezes ela foi atrás de José, e ele recusou. Mas sabe o que me chama a atenção? É que ele fala o seguinte: como eu poderia fazer este tamanho mal e pecaria contra Deus? O medo dele era de ter, além de fazer o mal contra o seu senhor, que era Potifar, era de pecar contra o nosso Deus. Deixa eu dar uma pausa aqui. A Bíblia diz que chegou um momento em que José e a mulher de Potifar se encontram sozinhos. A Bíblia diz que José ele vai fazer os seus serviços e ao chegar lá, não tem ninguém e só tem a esposa de Potifar. E ela aproveita esse momento para tentar deitar-se com ele. A Bíblia diz que José corre, deixando o seu manto para trás, deixando a sua túnica para trás. Agora, uma reflexão aqui que a gente precisa fazer. José estava sozinho com a mulher, mas ele tinha alguém que estava a olhar por ele. Deus estava vendo tudo o que estava acontecendo. Lembra o que ele falou? Como que eu causaria tamanho mal e pecaria contra o meu Deus? Sabe qual era a intenção de José? Era manter-se fiel ao Deus Todo-Poderoso. Sabe qual é a minha preocupação? É que muitas vezes os cristãos estão se perdendo, estão achando que ninguém está vendo. E porque ninguém está vendo, eu posso fazer o que eu acho melhor, o que dá na telha, o que eu acho que está certo. Só que Deus está vendo todas as coisas.
A liderança de José dependia de uma fidelidade para com Deus. A Bíblia diz que Deus era com ele, só que José precisava ser com Deus também. A nossa vida cristã, não basta Deus ser conosco. É necessário que haja uma via é preciso que eu também retribua essa fidelidade de Deus, sendo fiel a Ele. Da mesma forma que Deus está sendo fiel a mim, é necessário que eu também seja fiel a Ele. Ah, mas eu estou no lugar onde ninguém está me vendo. Deus vê todas as coisas em qualquer lugar. Não há lugar onde a gente consiga ir que Deus não vê. Não há lugar onde a gente consiga ir que Deus não consegue nos enxergar. José estava sozinho com a mulher, contudo, ele não se deteve, não cedeu às tentações daquela mulher. Pelo contrário, ele fugiu, ele correu. Tem momentos que é necessário que você corra. Não adianta você ficar querendo brincar com o pecado. Não adianta você ficar desafiando as suas tentações. Tem hora que é necessário correr. Tem hora que é necessário abandonar, deixar para trás. E não ficar enfrentando, talvez arriscando de você cair na tentação. José, ele foi um líder. No lugar, em todos os lugares que ele chegou, ele foi um líder. Deus prosperou, porque Deus estava com ele, ele prosperou. Só que ele precisou manter-se fiel a Deus. E devido a esta situação, que a mulher ficou com a sua roupa, com a sua vestimenta ali, com a sua túnica, a Bíblia diz que quando José sai correndo, aparece outros serviçais. Estavam sozinhos, de repente aparecem outras pessoas. Sabe o que aconteceu? Essa mulher acusa José, inventa uma história mentirosa para Potifar. E Potifar dá ouvidos à sua mulher e manda jogar José no cárcere. José está preso agora, por algo que não fez, por algo que não cometeu, por acusações falsas. Só que no cárcere, mesmo lá jogado no cárcere, ele se tornou um líder lá no cárcere. Ele se tornou um líder lá no cárcere também. Sabe por quê? Porque o Senhor estava com José. Versículo 21 do capítulo 39. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor, versículo 22, entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Quando José decidiu se manter fiel, Deus cumpriu ainda mais a sua fidelidade para com José. E tudo quanto José fazia, o Senhor prosperava. Porque se mantesse fiel a Deus, se mantendo fiel a Deus, Deus cumpriu a sua fidelidade na vida de José. Glória a Deus. Aleluia. E o grande líder, ele sabe fazer bom uso dos seus dons. Perceba que ele estava na prisão. Ele estava liderando a prisão. O carcereiro mor não tinha preocupação, porque José estava coordenando tudo ali na prisão. Tudo que José fazia, Deus prosperava. E o carcereiro mor estava tranquilo. Só que chegou 2 indivíduos na prisão que não se sabe ao certo o que aconteceu. A Bíblia não relata o que aconteceu para eles estarem ali, por eles estarem presos. Mas a Bíblia diz que perdão, esses homens estiveram lá na prisão e ambos serviam diretamente ao faraó. E era o copeiro mor,
né? E o padeiro Mor era o chefe dos copeiros e era o chefe dos padeiros, estavam na prisão agora. E sabe o que é interessante? Que José cuidava deles ali, José estava administrando a prisão e cuidava deles. Só que chega um dia que eles acordam perturbados, eles acordam meio estranhos. José olha para o rosto deles, o semblante do copeiro e do padeiro, e fala assim: aconteceu alguma coisa com vocês? Vocês não estão com um semblante legal, vocês estão meio turbados, não estão com a aparência muito legal. Aí eles pegam e dizem assim: é que a gente sonhou algumas coisas, que a gente sonhou um sonho. E José fala assim: tá bom, conte-me o sonho, pois de Deus são as interpretações dos sonhos. E começa então o copeiro Mó a contar o sonho para José. E olha o que ele fala: eis que no meu sonho havia uma vide, e diante da minha face havia uma vide diante da minha face, melhor dizendo. E nessa vide 3 sarmentos, e ela estava como que brotando. E a sua flor saía e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo do faraó estava na minha mão. E eu tomava as uvas e as espremia no copo do faraó e dava o copo na mão do faraó. Aí José fala assim: a interpretação do sonho é essa. Os 3 sarmentos são 3 dias. Ainda dentro de 3 dias, Faraó levantará a sua cabeça e te restaurará ao teu estado. E darás o copo de Faraó na tua mão, conforme o costume contigo, que era contigo quando eras o seu copeiro. Aí José fala assim: porém, lembra-te de mim quando te for bem. E rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim ao faraó. José interpreta o sonho e dá um recado para ele: não esqueça de mim, lembra-te de mim diante do faraó. Ok. Aí o padeiro Mor, quando viu aquilo, falou assim: tá bom, eu também tenho um sonho. O meu sonho é o seguinte: diante de mim tem cestos brancos que estavam sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares do faraó, obra de padeiro, e as aves comiam dos cestos que estavam sobre a minha cabeça. E José respondeu: esta é a interpretação. Os 3 cestos são 3 dias também. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a sua cabeça sobre ti e pendurará no madeiro, e as aves comerão da tua carne de sobre ti. E aconteceu que 3 dias depois era aniversário do faraó. E da mesma forma que José contou ou interpretou o sonho, aconteceu. O copeiro Mó voltou a servir o faraó, e o padeiro Mó, como José interpretou e falou a interpretação do sonho, o faraó mandou enforcá-lo. Só que tudo isso aconteceu e o copeiro se esqueceu de José. Diante de Faraó, não lembrou-se de José. Só que não esqueça de uma coisa: o Senhor era com José. O Senhor estava com José. O Senhor não abandonou José. José soube esperar o tempo de Deus na sua vida. Ei, aleluia! Presta atenção. O Senhor é contigo. Se você for fiel, se você se manter fiel, saiba esperar também o tempo de Deus na sua vida.
Saiba esperar o tempo em que Deus irá fazer as coisas acontecerem na sua vida. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O líder segundo a vontade de Deus, aquele que anda segundo a vontade de Deus, espera em Deus. Espera no tempo de Deus. E Deus não se esquece. A Bíblia diz que pode-se uma mãe, faz uma pergunta, pode-se uma mãe que amamenta vir a esquecer do seu filho? Se é mesmo que essa mãe vir a se esquecer, não está falando que ela esqueça. Se por acaso acontecer o que é difícil, mesmo que ela esqueça, Deus jamais esquece dos seus. É tudo no tempo dele. Deus está no controle e o tempo é no controle de Deus também. Amém? Só que chega um tempo, perceba que o copeiro se esquece de José. Esquece de contar sobre José a Faraó. Só que chega um tempo em que o Faraó também tem um sonho. Faraó também tem um sonho. E esse sonho perturba o Faraó. Esse sonho deixa Faraó perturbado. Olha o que a Bíblia diz. Capítulo 41 agora de Gênesis. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, depois que o copeiro saiu da prisão e foi restituído ao seu cargo diante do Faraó, 2 anos se passaram até que ele lembrasse de José. 2 anos inteiros. E lembrou porque Faraó teve um sonho. E o sonho era: 7 vacas magras, formosas à vista, gordas, estavam pastando. E eis que subiram do rio após aquelas vacas, outras 7 vacas, feias e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras da carne comiam as vacas formosas e gordas. E o Faraó acorda. E ele volta a dormir e sonha outra vez. E ao sonhar outra vez, ele fala assim: eu vi 7 espigas cheias e boas. E depois surgiram outras 7 miúdas e queimadas pelo vento oriental. E as espigas miúdas devoravam as espigas grandes e cheias. Então acorda Faraó. Aí ele acorda perturbado. E ele chama os seus magos, todo o seu arsenal ali de pessoas que estavam ao seu redor, pedindo que alguém lhe contasse o que significava aqueles sonhos. O que significava aquilo? E a Bíblia diz que ninguém conseguiu achar a interpretação. Ninguém conseguiu achar aquilo que aquele texto, aquele sonho dizia. Conseguia dizer o que aquele sonho significava. Só que chega um momento em que o copeiro mor, que estava do lado do Faraó, ele fala assim: agora eu lembro do meu pecado. Faraó estava muito indignado comigo e me pôs na prisão, a mim e o padeiro mor. E nós sonhamos um sonho naquela mesma noite. E cada sonho teve a sua interpretação. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. E nós contamos os sonhos e ele interpretou o sonho para nós. E assim como ele falou, assim aconteceu. Olha aí. Aí Faraó faz o seguinte: então vai lá, manda chamar esse homem. E a Bíblia diz que José, ele faz a barba, ele se arruma, ele vai até, muda suas vestes, ele se barbeia, ele se arruma e vai ao encontro do Faraó. E quando ele chega ao encontro do Faraó, Faraó então conta o sonho a ele. E ao contar o sonho, sabe o que é interessante?
que após contar o sonho, olha o que o texto diz. O sonho do faraó é um só. Antes disso, antes de eu contar a interpretação do sonho, olha o que José diz ao faraó. O faraó disse a José o seguinte, capítulo 41, versículo 15. Eu sonhei um sonho e ninguém consegue interpretá-lo. Mas de ti eu ouvi dizer que você ouve um sonho e interpreta. Aí José fala o seguinte: isto não está em mim. Olha isso. Isto não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dada ao nosso Deus. José já entendia isso. Naquele tempo, José já entendia isso. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dada a Deus. Nós não fazemos nada de nós mesmos. É Deus quem nos capacita. É Deus quem nos dá estratégia. É Deus quem nos usa. Não somos nada sem Deus. A Bíblia diz que nós somos os galhos da videira. Nós estamos enraizados ou grudados na videira verdadeira. Se nos cortarmos, se cortarem a gente da videira, a gente não consegue fazer nada. A gente depende totalmente de Deus. Temos que ser totalmente dependentes de Deus. Sem Ele, nada fazemos, mas tudo que fazemos é para a honra e glória e louvor do nome dEle. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então José, ele dá a interpretação do sonho. Ele fala assim: os dois sonhos dizem a mesma coisa. Os dois sonhos significam as mesmas coisas. 7 anos virão de fartura. Depois disso, 7 anos virão em que haverá falta de comida e haverá faltará coisas. De escassez. 7 anos de abundância e depois 7 anos de escassez. Não, como se não bastasse isso, José aproveita e coloca ali um pingo a mais ali da sua liderança diante de Faraó. Ele fala assim: vai vir abundância 7 anos, mas também vai vir escassez durante 7 anos. E eu aconselho você a fazer o seguinte: arrume alguém que seja entendido e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. E essa pessoa, ela governará sobre toda a terra e vai pegar a 5ª parte de toda a terra do Egito durante esses 7 anos de abundância, diante de todo esse tempo de fartura, esses 7 anos, e a 5ª parte vai guardar. Ajuntem tudo que puderem durante esses 7 anos. A 5ª parte vão acumulando, vão guardando. E isso servirá de mantimento durante os 7 anos que haverá fome. Aí Faraó chama os seus servos e fala assim: tem algum varão como este em quem há o Espírito de Deus? Aleluia, era Deus falando aí. Tem alguém que é semelhante a esse homem, em quem há o Espírito de Deus? Pois Deus te fez saber tudo isso. Ninguém há tão entendido e sábio como tu. Glória a Deus. Ele falou: tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, e somente no trono eu serei maior que tu. José saiu do nada para se tornar o primeiro ministro do faraó no Egito, para governar toda a terra do Egito. Olha o que o faraó disse: eis aqui te ponho por sobre toda a terra do Egito, o meu anel está na tua mão,
E colocou roupas de linho fino, pôs o colar no pescoço de José e o fez subir no segundo carro, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito, e Faraó fala a José: eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E chamou o Faraó o nome de José Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito, e José era da idade de 30 anos. Lembra lá no início? Como eu falei, quantos anos José tinha lá no início? 17 anos. Agora José está com 30 anos. Mas agora José é aquele que está somente Faraó acima dele. Abaixo dele, todos tinham que obedecer a José. Todos tinham que obedecer às ordens de José. José, com 17 anos, a melhor roupa que ele recebeu foi a túnica do seu pai. Desde então, foi lançado numa cova sem água, numa cisterna sem água, foi vendido aos ismaelitas, foi vendido a Potifar, foi tentado pela mulher de Potifar, foi preso sem ter feito nada, interpretou sonhos na prisão, foi esquecido por mais 2 anos na prisão, foi até a presença de Faraó depois disso, depois de 2 anos foi lembrado e foi até a presença de Faraó, interpretou o sonho do Faraó, agora é aquele que manda e desmanda sobre a terra do Egito. Tudo por quê? Cumpriu-se os sonhos que estavam que Deus tinha dado a ele. E Deus era com José, mas José se manteve fiel no propósito de Deus também para a sua vida. José também foi fiel a Deus. Não se deixou corromper pelo lugar que estava, pelo contrário, aonde ele chegava, ele demonstrava a sua liderança, porque Deus o fazia prosperar em tudo quanto fazia. Zafenate Paneia foi o nome que Faraó deu a ele. Zafenate Paneia significa Salvador do mundo. Não há nenhuma semelhança com Jesus na história de José? Há muita semelhança. Da mesma forma que José foi humilhado, José foi esquecido, José foi maltratado pelos seus familiares, mas tornou-se aquele que salvou a sua nação, salvou o povo da aliança. Jesus, ele apontava para Jesus, aquele que veio para salvar um povo. Aleluia! Ele apontava para José. José salvou o mundo, salvou o Egito, salvou as pessoas que estavam ali. A sua administração, a sua liderança fez com que as pessoas não morressem de fome. Fez com que o Egito crescesse ainda mais. O Império Egípcio conquistou muitas terras devido ao povo estar dando as terras para comprar comida. A escassez, a fome, fez com que José reencontrasse o seu pai e os seus irmãos que o tinham jogado na prisão e vendido, na prisão não, na cisterna, e tinha vendido ele aos ismaelitas. Só que sabe o que é interessante? Lembra do texto áureo? Eu vou voltar aqui para ler o texto áureo. Gênesis 45:5. Eu vou ler na Bíblia aqui. Vou pegar a Bíblia para a gente ler. Gênesis 45. Eu vou ler a partir do 3. E disse José aos seus irmãos: eu sou José. Isso quando ele se revela aos seus irmãos.
vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José aos seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendidos para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra. E ainda restam outros 5, em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. José entendeu que não foi os seus irmãos que planejaram contra ele, mas era o plano de Deus para a vida dele. Ele falou assim: não é culpa de vocês, foi Deus quem me enviou para cá, para que eu pudesse salvar vocês, para que eu pudesse salvar esse povo aqui da morte, da fome. José entendeu. José não guardou mágoa, José não guardou rancor, mas ele entendeu que Deus tinha um propósito, que Deus cumpriu o propósito. Talvez ele tenha lembrado do sonho. Talvez ele tenha lembrado do que Deus já tinha falado para ele em sonho. Naquele tempo ele era ingênuo, não tinha entendido. Mas agora ele já tinha 30 anos, já sabia o que Deus estava fazendo na vida dele e através da vida dele. O intuito dele era salvar o povo, salvar a sua família, salvar o Egito. E José entendeu isso. Ele não guardou mágoa dos seus irmãos, pelo contrário, ele entendeu: não é culpa de vocês, é Deus quem me usou, é Deus quem usou vocês para que eu chegasse até aqui e salvar este mundo. Aleluia! Quando a gente entende o propósito de Deus para as nossas vidas, a gente não fica se apegando às coisas banais, a gente não fica perdendo tempo com intrigas, pensando que, mas fulano, não. Deus tem um plano. E se nós estamos debaixo do plano de Deus, na fidelidade de Deus, sabemos que o melhor é Deus controlando a nossa vida. Deus está no controle. Não se desespere, espere o tempo de Deus. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. O que temos que fazer? Manter-se fiel em todo o tempo. Não tem ninguém vendo. Mantenha-se fiel. Mas eu estou longe de tudo. Mantenha-se fiel. José estava sozinho, longe de tudo. Não tinha amigos, mas tinha a presença de Deus. José chegou como escravo na casa de Potifar, mas não se rendeu a isso. Ele chegou como um detento, chegou a ser um detento, mas não se rendeu a isso. José decidiu ser fiel e se posicionar, e Deus deu o crescimento. Podemos ser levados a muitos lugares, mas a missão de Deus precisa ser cumprida em nossas vidas. Fiquemos atentos àquilo que Deus tem para as nossas vidas, para que o Senhor venha levantar homens e mulheres com liderança, homens e mulheres fiéis a Deus, com liderança extraordinária, e não somente na igreja, fora também, no seu trabalho, no lugar onde você está, na escola, na faculdade. Se posicione como homem e mulher de Deus que você é. Não se corrompa, mas mantenha-se fiel, porque Deus irá prosperar aquilo que você colocar à mão. Que nós venhamos ser fiéis em tudo como José foi, e que possamos nos mantermos diante da missão que Ele tem para as nossas vidas. E a missão que nós temos é: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que nós possamos ser fiéis e cumprir a missão de Deus para nós. Que venhamos ser um líder extraordinário como José foi. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu espero que
Deus fale ao seu coração através dessa aula. Quero agradecer a Deus por este momento e quero orar. Quero orar para nós finalizarmos e semana que vem estaremos de volta. Amém? Vamos orar? Querido e eterno Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito em nós e através de nós e apesar de nós. Que o Senhor nos conserve de pessoas fiéis a Ti, Senhor. Nos conserve dispostos a fazer o Teu querer e a Tua vontade. Que o Senhor conduza as nossas vidas e sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas e nada foge do Teu controle, porque o Senhor é o Deus soberano. Muito obrigado por tudo, obrigado por cada pessoa que está aqui. Que o nome do Senhor seja glorificado através deste vídeo, desta mensagem. Em nome de Jesus, muito obrigado a Deus. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe e receba as bênçãos do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos. Amém. Deus abençoe. Fiquem com Deus.